A voz é dele, não é nossa. A mensagem é dele, não é nossa. Ele conhece os nossos corações e sabe do alimento em que nós estamos precisando, para que possamos estar mais próximos dele, dos seus ensinamentos e dos seus caminhos. Eu vou orar com vocês. Senhor, obrigado, meu Pai, por esse momento de estarmos na tua presença, sendo instrumentos da tua palavra. Que nós tenhamos disposição para te ouvir, Pai. Não aquilo que nossos corações desejam, mas sim aquilo que é o desejo, a sabedoria do Senhor. Que o Senhor abra em nós os nossos canais de comunicação. Que nós nos esqueçamos neste momento de tudo que possa estar atribulando nossas vidas, nosso lugar em que estamos. Que nós renunciemos nesse momento, ó Pai, todas as distrações, para realmente ficarmos na sua presença e aproveitarmos da mensagem que o Senhor tem para nós. Que nós possamos, com esta mensagem, ouvir, mover nossos corações no seu sentido e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar nesta noite. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, sabedoria, discernimento, e entrego minha voz, meu ser, ao Senhor, para que o Senhor me use como seu instrumento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, nós vamos falar de algo que tem me incomodado muito, e creio que incomodado a todo e qualquer cristão. Algo que a gente, infelizmente, não tem visto no mundo cristão como deveríamos ver. Lógico, existem pessoas que estão neste momento, sim, defendendo a palavra de Cristo. Mas no nosso meio cristão hoje, nós vimos por aí afora muitas pessoas dispostas a seguir Jesus da sua maneira, sem mudança de caráter. A palavra de hoje é: não há caminhada com Jesus sem mudança de caráter. Não existe. Em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Muitos querem os benefícios de Jesus, mas não o processo de transformação. E o processo não é um milagre. O milagre é Jesus nos acolher, Jesus nos chamar, Jesus estender a mão para nós. Mas o processo, nós é que temos que ter disposição, nós é que temos que assumir compromisso, e nós é que temos que, na nossa caminhada diária, executá-lo. Muitos pensam que ao entrar numa igreja e se prostrarem num altar de Cristo e entregarem a sua vida para Jesus, não precisarão mais se submeter a um processo, que o milagre daquele momento o transformará de dentro para fora e que ele não será mais aquele velho homem. Isso é um grande engano. Ao sair da igreja, o velho homem vai sair com você. E você terá que, com a graça de Deus,
com a ajuda do Espírito Santo de Deus, passo a passo, reconstruir o seu caráter, refazer o caminho, para que você possa se livrar de todos aqueles maus comportamentos que até ali te acompanharam. Essa é uma grande verdade, dura, mas é. Muitos querem salvação sem renúncia. Muitos querem bênçãos sem mudanças. E Cristo nunca prometeu isso. Relacionamento real com Jesus necessariamente produz transformação de caráter. Aquele que se chama cristão e não experimentou mudança de caráter, ele não tem um relacionamento com Jesus. Ele pode sim ser, e muitas vezes é, um grande religioso. Que ora, que frequenta a igreja, mas que não enfrenta a palavra de Deus, que não renuncia aos seus pecados, que não muda o seu caráter. Por quê? Porque prefere muitas vezes ter a religião e não ter Jesus. Em Romanos 8, 29 está escrito: para serem conformes à imagem de seu Filho. Nós temos que nos conformar à imagem de Cristo. Uma ilustração. Um homem começou a frequentar a igreja todos os domingos, rigorosamente. Em poucos meses, já conhecia os hinos, sabia quando levantar, quando sentar, mas em casa continuava agressivo com a esposa e impaciente com os filhos. Um dia, o filho pequeno disse para o pai: pai, você gosta de Jesus lá na igreja, mas por que você não gosta dele aqui em casa? Essa frase revela tudo. Frequentar Jesus não é o mesmo que ser transformado por Jesus. Existe uma grande diferença. E nós precisamos nos perguntar todo dia, todo momento: será que eu estou frequentando Jesus ou sendo transformado por Jesus? Minha família vê Cristo em mim, dentro da minha casa? É muito simples. Na igreja, todos têm cara de santos. Todos conversam macio, baixinho e com educação. Mas em casa, diante de Jesus Cristo, existe diferença entre quem eu sou na igreja e quem eu sou no meu dia a dia? Ou não existe diferença? Se existe, nós precisamos nos preocupar. Nós precisamos encarar o espelho. Nós precisamos olhar para o espelho e perguntar para nós mesmos: mas Jesus está feliz com este meu comportamento? Não é emoção que nós estamos falando. Se emocionar dentro de uma igreja, através da música, através do louvor, através de uma boa palavra pregada, falada, através de um bom testemunho, isso é comum. O que nós estamos aqui falando é de mudança de caráter. E mudança de caráter não se trata de comportamento temporário. Não se trata de entrar na igreja e sair chorando. E no dia seguinte,
as coisas, os problemas continuarem, as manifestações continuarem da mesma forma. A transformação interna que se manifesta externamente. Gálatas 5, dos versículos 22 a 23. Fruto do Espírito, caráter de Cristo formado em nós. Efésios 22 a 24. Vós despojeis do velho homem, e vós revistais do novo homem. Isto é uma ação do cristão. Isso não virá por força de milagre. Isso virá por ação, por entendimento bíblico, por compromisso com Jesus. Uma pessoa pode pintar uma parede mofada. Já viram? Eu já vi, já tive na minha casa parede mofada. Por fora, ela fica muito bonita quando você pinta. Mas o mofo continua por dentro, o pecado continua por dentro. E logo, o mofo e o pecado voltam a aparecer. Religião é pintura. Transformação, esta. Transformação é trocar a estrutura. É mudança real, verdadeira. Um homem largou o cigarro por pressão da família. Ficou 6 meses sem fumar, mas vivia irritado, nervoso, descontando em todos que estavam por perto. Ele mudou o hábito, mas não o caráter. Mudou o hábito por força de pressão externa, mas não houve mudança de dentro para fora. Quando Cristo realmente entra na nossa vida, como um dia entrou na minha, e me transformou, porque eu assumi um compromisso de caminhada, e caminhei 2, 3 anos para me livrar do velho homem, cheio de pecados, pecados continuados, pecados, aqueles chamados pecados de estimação que você não quer abandonar. Mas quando Jesus entra e você aceita e você se submete, tudo muda. Não muda só comportamento, muda coração. O que mudou em você foi só o comportamento, depois que você conheceu Cristo, ou mudou o coração? Você está apenas se controlando ou sendo transformado? Eu conheço muita gente que se controla para não explodir. Me perdoe dizer a você se você tem este problema. Você não mudou. E você precisa confrontar este comportamento com Cristo, com o ensinamento de Cristo. Porque a mudança, a transformação, faz com que você deixe para trás esse estou me segurando para não explodir. E muitas vezes explode. Se ninguém estivesse olhando, você ainda viveria da mesma forma em que vivia? Ou a sua mudança é só externa para mostrar aos irmãos da igreja, ao pastor, até mesmo aos vizinhos mais próximos? A grande prova bíblica, quem anda com Jesus muda. Eu sou testemunha viva disso. Quem eu era até os meus 42 anos de idade, hoje estou caminhando para os 62, e quem eu sou hoje. E não estou segurando vontade de pecar.
Não, o pecado não me gera vontade, porque eu estou 7 dias por semana, 24 horas em comunhão com Cristo, conversando com Ele sobre todos os meus pensamentos, tudo. Se alguém olhar para a sua vida, consegue ver evidência de mudança realmente, principalmente os seus familiares, aqueles que você lida com eles no dia a dia e que você tem muito mais facilidade de agredi-los, muitas vezes. Há marcas visíveis de transformação na sua história? Ou sua fé ainda não produziu mudança concreta? Precisamos fazer essa reflexão, meus irmãos. Vida com Cristo é vida de transformação. Não tem essa de pôr a Bíblia debaixo do braço para dizer que é um crente. É melhor não colocar, se não for ser um crente em Jesus Cristo, verdadeiramente. Pedro, de impulsivo, foi a líder firme. Antes de ser transformado em líder, ele era impulsivo, falava sem pensar, medroso, negou Jesus 3 vezes. E depois, se formos lá em Lucas, capítulo 22, dos versículos 54 a 62, nós vamos ver um Pedro corajoso, não mais medroso, um Pedro firme, que não fala sem pensar, cheio de quê? Do Espírito. Ele se submeteu, ele quis, ele teve a ação de mudança. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, o mesmo homem que negou, agora prega publicamente. Jesus não desistiu de Pedro, mas também não aceitou e não deixou Pedro igual. Nós precisamos entender isso. Nós teremos sim o momento do nosso chamado, mas nós, a partir do momento do nosso chamado, temos que assumir responsabilidade de mudança de caráter. Nós temos que ter um caráter conforme ao de Jesus. Jamais seremos santos, jamais. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é do caráter de Jesus. Você já conheceu alguém que explodia por qualquer coisa? Temperamento forte, respostas duras, orgulhoso. Agora, imagine esse mesmo homem, anos depois, sendo paciente, firme e equilibrado. Isso acontece muito em testemunhos reais. Homens conhecidos por brigas, depois de um encontro verdadeiro com Jesus, passam a ser conhecidos pela sua mansidão. Isso não é esforço. A mansidão vem pelo apoio do Espírito Santo de Deus à sua prática diária de resignação em conformidade à proposta de Jesus, à palavra de Jesus. Você ainda reage hoje como reagia antes de conhecer Jesus? Se reage, tem alguma coisa errada com você. Sua língua está sendo transformada ou continua ferindo pessoas? Misericórdia. Crente que gosta de falar da vida das pessoas. Que crente é esse? Que fica fuxicando a vida dos parentes, dos vizinhos, dos colegas de trabalho. Que cristão é esse? Não existe cristianismo nisso, de maneira alguma. Isto é um engano. Nós precisamos estar mais parecidos com Cristo e não com o nosso passado. Zaqueu era corrupto, foi restaurado.
Mas o que Zaqueu fez? Primeiro, ele era cobrador de impostos. Ele era designado por Roma a cobrar os impostos, a parte de Roma. Não só cobrava a parte de Roma, como cobrava muito mais para ficar com a parte dele. Enriquecimento ilícito. E depois da sua conversão, teve mudança de caráter? Lógico. Passou a dar a metade para os pobres e muito mais, restituiu 4 vezes mais quem ele havia roubado. Isto é conversão. Mudança imediata de caráter. Quem encontra Jesus muda sua relação com o dinheiro. Um empresário cristão contou que, após sua conversão, revisou contratos antigos e percebeu práticas injustas que antes considerava normais no mercado. Já viu isso? Todo mundo faz, eu também vou fazer. Ele tomou uma decisão. Começou a corrigir valores, devolver o que era indevido e agir com transparência, mesmo perdendo uma parte daquele grande ganho que ele tinha. Quando perguntaram por que ele praticava aquelas mudanças, ele disse: eu não posso mais lucrar com aquilo que fere o caráter de Cristo em mim. Hoje, nós temos agiotas emprestando dinheiro a 10% ao mês, se chamando de cristão, frequentando igrejas nos finais de semana e até se livrando da consciência e dizimando 10% do que ganha. Será que Jesus está feliz com isso? Será que isso se amolda aos padrões de Jesus? Zaqueu fez absolutamente ao contrário disso. Sua vida financeira, eu pergunto, reflete o caráter de Cristo? Você ganha dinheiro com integridade ou com desculpas? Se Jesus entrar na sua vida hoje, o que você teria de devolver ou ajustar? A mulher adúltera, de vida pecadora, ela seguiu para um novo caminho. Jesus perdoou aquela mulher, mas não só perdoou, ele exigiu transformação. Vá e não peques mais. Graça não é licença para continuar no erro. Tem muita gente enganada que Jesus, que Deus, são dois bobões. Que toda noite eu posso chegar diante dele e pedir perdão por aquele pecado de estimação que eu tenho e que eu não posso abandonar. Ora, em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Jesus disse para a prostituta: vá, continue no seu pecado e peça perdão todas as noites. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso. Uma pessoa dizia: Deus me entende, mas continuava vivendo no mesmo pecado, sem luta, sem arrependimento. Terá luta? Sim. Terá aflição? Sim. Terá choro? Sim. De repente você impregnou no seu ser, na sua carne, aquilo que não era para impregnar, uma paixão fora do casamento. E você pensa que Jesus vai vir com uma varinha de condão e bater na sua cabeça para você esquecer aquela paixão fora do casamento? Nunca. Jesus vai dizer para você: eu te perdoo. Agora, você desimpregne isso da sua carne. E isso é um processo que poderá demorar 1 ano, 2 anos, de muito joelho no chão e de muito choro, porque você impregnou aquilo que não era para impregnar.
Esse é o compromisso do verdadeiro cristão. Se Deus te entende, e você acha que entende, por que é que você não obedece? Eu preciso fazer uma reflexão. Ou você está usando a graça como desculpa para continuar no erro? Tu não vai gerar bons frutos para você. Existe algum pecado que você deveria já ter abandonado? Reflita, faça uma reflexão. Você quer ser perdoado ou realmente transformado? É só a culpa que te faz chegar perto de Jesus? Ou você chega perto dele para ser realmente transformado e assume um compromisso sério e se propõe a trabalhar para desimpregnar aquilo que um dia você impregnou na sua carne? Atos dos Apóstolos 9, Paulo, de perseguidor a apóstolo, homem violento, assassino de cristãos, perseguidor da igreja cristã. Jesus tocou nele, o transformou em um missionário. Será que teve algum sacrifício de Paulo? Será que Paulo aceitou Jesus e continuou a caminhada com Jesus, se submetendo e desimpregnando de si os seus erros? Ou foi um processo tal igual de uma fada promovendo uma mudança instantânea? Mudança tem, muitas vezes, uma longa caminhada, uma longa distância até atingir o alvo principal da limpeza, né? Em Filipenses 3, do capítulo 7 a 8, Paulo troca tudo por Cristo. Tá? Conversão verdadeira muda valores, prioridades e identidades. Um homem que vivia para status, dinheiro, não é? Hoje a gente vê o que na internet? Uma sociedade seguindo o quê? E valores? Seguindo Jesus Cristo? Não. Seguindo carro importado, seguindo viagens para o exterior, seguindo marcas de roupa. É o que nós vemos hoje. Um homem que vivia para status, dinheiro e reconhecimento profissional, teve um encontro com Jesus. Ele não abandonou sua profissão. Não precisa abandonar a profissão, só se a profissão não couber dentro dos ensinamentos de Jesus, dos caminhos de Jesus. Mas ele mudou completamente sua motivação. Antes, este homem visava o quê? Sucesso pessoal. E agora? Propósito eterno. Então, a mudança nós podemos fazer onde quer que nós estejamos. Ele mesmo dizia, este homem, antes eu perguntava, quanto vou ganhar? Hoje eu pergunto, isso glorifica a Deus? Isso é transformação de identidade. O que ainda tem mais valor para nós do que Cristo? Será que existe alguma coisa em nós que ainda tem mais valor do que Cristo? Suas decisões, as minhas, será que são guiadas por Deus ou por interesse pessoal? Sua vida, a minha, gira em torno de mim mesmo? A sua gira em torno de você mesmo ou gira em torno de Cristo? São perguntas que nós temos que
ser encorajados a perguntar, porque senão a mudança não vem. O evangelho no Brasil está vivendo um momento muito raso, ainda que algumas igrejas estejam super lotadas. Mas o cristão não está crescendo na fé, não está crescendo no amor para com Cristo. O cristão está mais interessado num supermercado que tenha um corredor fornecendo saúde, o outro fornecendo emprego, o outro fornecendo casa nova, o outro fornecendo. O cristão não está interessado em amor, em amar a Cristo verdadeiramente e tê-lo como o seu propósito primeiro, principal. Não. E nós precisamos mudar isso. Né? O endemoniado Gesareno, já ouviram falar? De caos a domínio próprio. Está lá em Marcos 5, de 1 a 20. Antes, violento, isolado, fora de si. Depois do encontro com Cristo, vestido em perfeito juízo, testemunhando. Jesus restaura dignidade e caráter. Existem pessoas hoje que vivem em completo descontrole emocional. Vocês conhecem alguém assim? Explosões, vícios, impulsos, decisões destrutivas. Quando Cristo entra, isso tem que mudar. O caos tem que virar ordem. O descontrole tem que virar domínio próprio. A vergonha tem que virar testemunho. A sua casa, a minha casa, não pode ser um lugar de gerar testemunho todo dia. Tem alguma coisa errada. Tem gente que parece que fica feliz em falar no altar de uma igreja. Todo domingo. Essa semana foi uma brigaiada lá em casa, mas em nome de Jesus nós vencemos. E conta o caso. Mas toda semana, irmã, tem brigaiada lá? O que está acontecendo? Você está transformando a sua casa num lugar de testemunho permanente? Tem alguma coisa errada. O testemunho que você tem que dar é outro, irmã. É outro. Não é esse. Será que tem áreas na nossa vida que ainda não estão sob controle? E estão fora de controle? Será que nós já temos domínio próprio? Ou ainda vivemos refém dos impulsos? O marido senta sábado de manhã para conversar com a esposa no café da manhã e, de repente, os dois estão levantando da mesa e a mesa quase que levantando junto. Isso é uma rotina. As pessoas veem mudança em você, mas as pessoas mais íntimas, as da porta para fora, não. Essas sempre vão ver mudança em você. Porque lá fora, nós costumamos ser extremamente elegantes, educados. O problema é da porta para dentro. Ou continuam vendo o mesmo caos. Sem mudança, não há evidência de conversão. Mateus 6,17. Pelos seus frutos os conhecereis. Tiago 2,17. A fé, se não tiver obras, é morta. 1 João 2, de 3 a 4. Aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Não é julgamento, é evidência espiritual que nós estamos falando. Uma árvore pode dizer, eu sou uma mangueira, mas se só dá espinho, logo todos verão que ela está mentindo. Da mesma forma, não é o que a pessoa diz, é o que ela produz, irmãos. Temos que produzir bons frutos.
As pessoas têm que ver em nós Cristo. Nós não somos o representante dele? Ou elas têm que ver em nós o quê? Um ser humano? E muitas vezes o outro? Não. Um pastor disse algo forte. O problema não é cair. O problema é não querer levantar. Conhecem gente assim que não quer levantar? Isso é um problema sério. A ausência de luta já é um sinal de alerta. Que tipo de fruto a sua vida tem produzido hoje? Hoje, agora nós somos 19 horas e 53 minutos. O que é que eu produzi hoje? Depois, façam uma reflexão. Põe no papel e reflita neste final de semana. Sua fé é visível ou apenas declarada? Fé declarada é: eu sou cristão, eu sou católico, eu sou evangélico, eu creio em Jesus Cristo. Isso é fé declarada. Atitudes, aí já é fé visível, né? O bom samaritano é fé declarada ou fé visível? Fé visível. E os outros que passaram antes dele? Fé declarada. Se alguém analisasse nossa vida hoje, veria evidência de conversão? Como acontece a mudança de caráter? Uma pergunta. Pela palavra, João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Cristão, hoje, no Brasil, é como um pretenso jovem que se pretende formar em medicina. Só pretenso. Ele não quer estudar, mas ele quer ser médico. Como que ele vai ser médico? Nunca ele vai ser médico. Ele não estuda. Cristão no Brasil hoje quer ser cristão, mas não quer estudar a palavra. Como que você vai ser cristão se você não estuda a palavra? Hoje, tem inúmeros caminhos para você estudar a palavra. Ao ir caminhando para o trabalho, pode ir com um fone de ouvido, ouvindo a palavra falada, disponível de graça em N aplicativos. Não tenho tempo para isso. Esse é o momento que eu ouço tudo quanto é porcaria que tem no Facebook. Como vai se formar em cristianismo se não estuda? Muitos têm dificuldade de ler, mas de ouvir, a grande maioria não tem. Nós precisamos da palavra até mesmo para nós não sermos submetidos a vaquinhas de presépio, onde hoje as pessoas estão subindo nos púlpitos e falando um monte de bobagem para um monte de gente que não tem tempo de ouvir a palavra. E o pior, essa gente está falando amém. E isso é muito sério. Está falando amém não para Jesus, está falando amém para interesses próprios de homens. Isso é muito sério. Assim como a água limpa sujeira, a água limpa sujeira. A palavra limpa a mente, limpou a minha. A minha conversão verdadeira veio 1 ano e 8 meses, num decorrer de 1 ano e 8 meses, onde eu li 1.735 páginas de uma Bíblia de estudo da Saraiva. Se eu não tivesse lido aquela Bíblia, eu tinha ficado no meio do caminho. Eu tenho certeza absoluta, eu não teria me convertido e realmente estabelecido uma relação com Jesus como eu estabeleci. Porque eu passei por diversas igrejas e pude ouvir e ver muitas coisas que não tinham absolutamente nada a ver
com aquilo que Deus fez eu estudar para conhecê-lo. O cristão precisa estudar a palavra. Jesus mesmo disse: continue caminhando comigo, conheça a verdade, que a verdade vai te libertar. A verdade é Ele, é a palavra dele, e ela está escrita. Ela não está no nosso quarto, querendo ouvir Deus nos cantos da parede. Não, a palavra, o que Deus tinha para dizer, já foi dito, está na palavra, tem que ir lá buscar, ler. E hoje nós temos linguagens bíblicas muito simples de se entender, nova tradução na linguagem de hoje e outras mais, que não são de hoje, são antigas, mas muita gente ainda insiste em ler uma versão antiga que não entende absolutamente nada, porque é de um português rebuscado, que não se usa mais, e ficar com aquela sensação de que isso aqui é um mistério, não dá para entender. Dá para entender, sim. Jesus trouxe para nós a palavra num português entendível, que nós, ao lermos ou ouvirmos, vamos entender o querer dele e vamos praticar o querer dele. Simples assim, não é complexo. Quanto tempo você tem dedicado à palavra de Deus? Quanta coisa você tem dedicado? A quanta coisa você tem dedicado que consome o seu tempo de celular? Todo mundo tem tempo de celular, inclusive eu. Mas quanta coisa te consome e você, de maneira alguma, renuncia partezinha daquela coisa para poder estudar a palavra de Deus? Se você não se alimenta da verdade, como é que ela vai te transformar? Você só se alimenta de opiniões de pessoas que não sabem nem o que estão falando, é uma vergonha, né? Mas por serem religiosos há muitos anos, eles têm domínio. Domínio nenhum. O domínio está na palavra. Sua mente está sendo renovada ou contaminada diariamente. Com a palavra, eu posso te garantir que ela vai ser renovada. A mudança de caráter, gente. Quando eu me converti, eu tive que mudar de tudo. De cidade, de amigos, de hábitos, de vícios, de tudo. Não tem acordo. Não tem outro jeito. Segundo Coríntios 3:18, somos transformados de glória em glória. Você não consegue produzir fruto colando maçã numa árvore. O fruto vem de dentro. O Espírito Santo é quem produz o caráter de Cristo em nós. Mas nós temos que ter ação. Não adianta ficar de joelho no chão, só pedindo, e Jesus dizendo para você: filho, essa parte é sua, filho. Você não tem mais que olhar para a moça bonita que passa de frente ao seu trabalho da forma que você olha, filho. Você quer o quê, filho? Que quando ela passar eu escureça à noite e apague as luzes para que você não veja? Você não tem a coragem de virar o rosto para o outro lado? É mais forte do que você? Filho, eu te dei o Espírito Santo para te sarar, para te curar disso, e você não faz esforço nenhum, filho. É assim. Tem que ser assim. Você depende do Espírito Santo. Lógico. Não é só do seu esforço, mas o seu esforço é parte nisso também. Há evidência do fruto do Espírito na sua vida com esse tipo de comportamento? Não, lógico que não.
Você tem permitido Deus trabalhar em você? Ou tem resistido? Porque é muito difícil para você virar os olhos para o outro lado. Isso é esforço, filho, não é? É pela prática diária. Lucas 9:23. Tome a sua cruz diariamente. Mudança de caráter não acontece em um culto, tá? Não acontece. Acontece nas decisões diárias. Calar quando quer responder, perdoar quando quer ferir. Mas ela é minha sogra. Me atormentou a vida quando eu fui casar. Me expôs. Judiou de mim. É aí que Jesus quer te conhecer. É aí que Jesus quer ver se você realmente está disposto a um compromisso com Ele. Obedecer quando quer fugir, né? Isso é mudança de caráter. Mudança de caráter é quando a vizinha chegar para fofocar a vida dos outros, você pedir licença para ela uma vez, duas vezes, até ela se tocar e ir cuidar dos seus afazeres. Isso é mudança de caráter. Você não precisa desprezá-la, você não precisa maltratá-la, mas você precisa ter um comportamento onde ela não vá mais te procurar para esse tipo de conversa. Quais decisões diárias estão formando o seu caráter? Você tem escolhido Cristo no dia a dia ou só no culto? Cuidado! Dentro da sua casa tem um monte de coisa que não forma seu caráter diante de Jesus. Nós temos dentro da nossa casa uma tela muito grande que fica na sala da nossa casa, que nós temos que aprendermos, sim, a selecionar melhor aquilo que combina com Cristo e o que não combina com Cristo. Às vezes eu vou visitar alguém cristão, chego na sua casa, a TV está ligada, assistindo algo que não tem absolutamente nada a ver com Jesus. Como é que vai ter mudança de caráter, hein? Como é que um homem vai ter mudança de caráter se ele fica o dia inteiro pesquisando pornografia na internet? Que mudança de caráter é essa? Não tem mudança de caráter. Isso é uma enganação. É você mesmo se enganando. Pergunta: você mudou depois que conheceu Jesus? Mesmo? Ou só mudou de igreja? Seu caráter foi transformado ou só sua rotina religiosa? Se não há mudança, há algo errado na caminhada. Alguém pode trocar de academia, comprar roupa de treino, assistir vídeos, mas se nunca treina, o corpo não muda só por conta da roupa, só por conta da academia, só por conta do vídeo. O corpo vai continuar o mesmo. E assim é a mente. Assim também é a vida espiritual. Não é o ambiente, é prática e transformação real. Agora você precisa ficar muito atento com o que você está alimentando no dia a dia. Na igreja, o alimento normalmente é bom, né? Se sua vida continuar assim, você está realmente caminhando com Jesus. O que precisa mudar hoje? Você sabe, muito melhor do que eu, assim como eu sei. Ação. Oração e ação. Oração e ação. Olhe para o céu. Tenha a certeza que tudo vem de Deus. Mas olhe para a terra. E tenha a certeza que tudo vai depender da sua ação.
Porque Deus não vai vir caminhar com as suas pernas. De maneira alguma. Isso é importante. E aí, você está disposto a permitir que Deus transforme você de verdade? Qual é o seu compromisso? Qual será a sua ação? Não é sobre perfeição, tá? Porque você não vai conquistar a perfeição. É sobre transformação contínua até que ele volte. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Para quem nunca mudou, experimente uma conversão verdadeira. De repente, faz 20 anos, 40 anos que você está religioso, mas não mudou. Não perdoa seus filhos pelos erros que eles cometeram. Não perdoa seu marido pelos erros que ele cometeu. Não perdoa sua esposa pelos erros que ela cometeu. Para quem parou de mudar, que tal retomar o processo de mudança? Um escultor olha para um bloco de pedra e vê uma obra pronta. Ele é escultor. Perguntaram a ele: como você faz isso? E ele respondeu: eu só tiro o que não pertence à obra. Olha que interessante. Ele olha para um bloco de pedra e vê uma obra pronta. E aí ele responde como faz isso. Eu só tiro o que não pertence à obra. Assim é Deus. Ele está tirando de você tudo aquilo que não parece com Cristo. E aí? Você está disposto a fazer a sua parte? Ou você quer que ele faça tudo sozinho? Ele não vai fazer tudo sozinho. E isso dói, tá? Dói. Quem vos fala já sentiu muita dor para ser transformado. Não tem sem dor. Se as escolhas foram feitas erradas, tem um preço. Não tem jeito. O que é que você me diz? Você quer continuar como está? Está perfeito? Ou quer ser transformado? Reflita. Hoje é um dia importante de reflexão. Jesus veio aqui falar com você, através da minha palavra. Não sou eu que estou falando. Ele conhece você que está aí dentro da sua casa e sabe exatamente qual é o seu caráter. Só ele sabe. Eu nunca vou saber. O que Deus já te mostrou que precisa sair da sua vida e você mantém aquilo como estimação? Coisa dura, hein? Hoje você decide resistir ou se rende à transformação, ao Espírito Santo de Deus. Jesus aceita você como você está hoje, mas não te deixa como está, assim como não deixou Zaqueu, assim como não deixou a prostituta e muitos outros. Onde há Cristo, há transformação, viu? Conversão sem mudança é ilusão, religião. Estamos com uma quantidade no Brasil enorme de religiosos. O evangelho não melhora o homem, não melhora. Ele transforma o homem. Que Deus abençoe todos vocês e que essa palavra possa ecoar na mente, no coração de vocês. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela tua palavra.
peço ao Senhor, do fundo do meu coração, em nome da nossa amizade, que o Senhor incomode esses irmãos que estão aqui a fazerem uma reflexão profunda do que a sua palavra falou hoje aqui. E que o Senhor, através do teu Santo Espírito, assim como um dia o Senhor me fortaleceu, os fortaleça para que as mudanças necessárias sejam promovidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.